pessoal, sou eu, o professor Almir, e aqui com o nosso último vídeo do processo de falência, né? Falando agora sobre o encerramento, né? Sobre o final do processo. Nós falamos sobre a sentença, falamos sobre manifestações de contratos, né? E agora nós vamos continuar falando o que acontece depois, né? Nessa realização do ativo, o que pode haver, como que ainda é possível haver patrimônio para a massa falida, né? Bom, primeira coisa. Eu comentei com vocês na aula anterior sobre os atos que são presumidamente considerados fraudulentos antes do pedido de falência, que a gente chama de termo legal da falência. Mas não só eles, o juiz ainda pode declarar a ineficácia de alguns outros atos anteriores à falência, tá? Então, dívidas que foram pagas dentro desse termo legal são consideradas fraudulentas, ou melhor, é, há uma presunção relativa de fraude, né? Mas também é possível considerar fraudulentos algum pagamento de dívida vencida dentro desse termo legal de uma forma diferente daquela que foi convencionada no contrato, né? Se foi constituído direito real por uma dívida que não tinha direito real nesse período, né, do termo legal, alguma prática de atos a título gratuito, como doação de bens da empresa, né? E aí não é só dentro do termo legal, tá? No período de 2 anos, ela também vai ser considerada ineficaz. Renúncia de herança, né, ou legado antes da decretação da falência do sócio de responsabilidade ilimitada, venda do estabelecimento sem consentimento expresso dos credores, né, também é possível a decretação da ineficácia, transferência de bens após a decretação da falência, né. Isso tudo é possível que o juiz se manifeste de ofício, como uma manifestação de ineficácia no processo, ou então, né, caso o processo já tenha se encerrado, também é possível entrar com ação revocatória, né, que os próprios credores, o administrador judicial, o Ministério Público, né, até 3 anos depois da decretação da falência, podem entrar com essas ações. Tá? Então, é possível ainda haver patrimônio para a massa falida para dividir para os credores. E como que é feita essa divisão? Bom, não é preciso esperar a formação do quadro geral de credores para começar a realização do ativo. Essa realização, logo depois que são feitas as arrecadações de bens, já é possível começar a realização do ativo, ou seja, a venda dos bens. Isso tudo vai para uma conta judicial, né? E o juiz pode autorizar que os credores, de forma individual ou coletiva, venham adjudicar alguns bens. É claro que eles têm que respeitar a ordem de classificação do artigo 83. Tá? Essa realização do ativo, então, tá? Ela, antes do quadro geral de credores, mantém o dinheiro em uma conta e depois da publicação do quadro geral de credores, aí sim começam os primeiros pagamentos, seguindo aquela ordem do artigo 83. Tá? E, além disso, é possível manter as garantias das dívidas que existiam antes? Resposta é não. Cuidado, hein? Na recuperação judicial, a gente mantém as garantias. Na falência, nós não mantemos garantias. Então, os bens são todos alienados e aí depois é feita a venda. E como que é feita essa alienação? Tem que se seguir uma ordem. Primeiro, a alienação da empresa como um todo, depois as filiais, depois separadas as atividades e só então, né, se não for possível, a venda individual dos bens. Tá? Lembrando que bens perecíveis podem ser vendidos imediatamente, tá? Sem respeitar essa venda integral da empresa de uma forma geral. A venda pode ser feita por leilão, por proposta, por pregão, aquilo que for mais fácil e mais rápido. Os credores vão poder manifestar sobre isso em assembleia também. O Ministério Público tem que ser intimado para acompanhar isso, né? E sempre que nós temos alienações, tem que ter publicação de edital com 15 dias de antecedência, né? E no caso de bens imóveis, até com 30 dias de antecedência. É possível, depois das alienações, apresentação de impugnação, né? Ou embargo de arrematação até um período de 48 horas depois da venda. Tá? Depois disso, apurados os valores, os credores são pagos, né? Como eu falei para vocês, seguindo a ordem de classificação dos créditos, tá? E os credores devem fazer o levantamento de todo o seu crédito, né? Isso é responsabilidade do credor informar o valor do seu crédito. Se eventualmente algum credor recebeu indevidamente, ele tem que restituir em dobro aquilo que ele tenha recebido de forma indevida. Tá? Depois, é importante nós lembrarmos que só paga uma classe depois que a classe anterior teve o seu crédito totalmente satisfeito.
Então, por exemplo, a primeira classe de pagamento são os trabalhistas. É claro que tem os extraconcursais primeiros, mas primeiro os créditos trabalhistas. Só depois que pagamos todos os trabalhistas é que começa o pagamento dos credores com garantia real, tá? E se não tiver dinheiro para pagar todo mundo na classe? Aí faz uma divisão proporcional aos créditos de cada credor, para que todos recebam de forma proporcional um pouco do valor, né, que tinham direito, tá? Bom, se pagou todo mundo e sobrou dinheiro, né, o que é pouco provável numa falência, aí devolve o dinheiro para o falido, tá? Bom, como é que acaba o processo? Depois que fez o pagamento, não tem mais dinheiro. Aí o administrador tem que apresentar contas no prazo de 30 dias. É possível impugnações depois de 10 dias, né, dessas contas apresentadas pelos credores, o Ministério Público pode impugnar, né? O Ministério Público vai ter 5 dias para manifestar especificamente no processo de falência, né? Se todas as contas do administrador estiverem regulares, né, aí o juiz vai liberar aqueles 40% dos honorários dele que ficam retidos, né, e vai encerrar o processo. Encerrando o processo, acabou tudo? Não, ainda é possível, né, que nós tenhamos uma manifestação importantíssima do encerramento das obrigações do falido. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de sentença que a partir da sentença declaratória de falência, o sócio devedor ficou impedido de explorar a atividade econômica? Muito bem. Só depois que acaba o processo, que o juiz vai declarar que eles podem voltar a explorar atividades econômicas novamente, né, através de uma declaração chamada encerramento das obrigações do falido. Isso acontece se todos os credores foram pagos, né, durante a recuperação judicial, durante o processo de falência, ou se pelo menos mais de 50% dos créditos quirografários foram pagos. Isso de forma imediata, após o julgamento das contas do administrador. Se não foi possível esses pagamentos, aí é necessário aguardar 5 anos, tá? Aguardando também aquele período da ação revocatória, né? No prazo de 5 anos, depois da decretação da falência. Se não houve condenação por crime falimentar, o juiz declara o encerramento das obrigações do falido. Se o falido praticou crime falimentar, são 10 anos aguardando. E assim, nós encerramos esses estudos de falência, tá? Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço.